Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Estamos declarando, profetizando um ano de novas e grandes oportunidades. Mas lembrando que você tem que cuidar com algo importante chamado tempo. O tempo, ou seja, você tem que saber viver bem o dia de hoje. Você precisa fazer um planejamento, precisa se organizar, mas tem que entender que cada dia é nós que estamos escrevendo uma nova história. Então você que está me ouvindo que vai escrever a sua história. Às vezes colocamos uma música aqui que diz uma nova história Deus tem para mim, né? Então viva o teu hoje, seja feliz nesse teu hoje, naquilo que você tem, naquilo que você é, e busque evoluir, busque melhorar. E eu faço uma pergunta só para você pensar, não precisa responder. Mas você se considera uma pessoa que tem promovido o bem? Promovido o bem para você, para sua família e para o próximo, outros próximos? O próximo mais próximo é quem supostamente está morando com você debaixo do mesmo teto. Esse está bem pertinho, né? Mas tem os próximos, pode ser um vizinho, né? Um colega de trabalho, um amigo, né? E assim sucessivamente. Então essa é a pergunta. Será que eu, será que você, será que nós temos promovido o bem? Pense nisso. Romanos capítulo 8, verso 18 diz: para mim, tendo por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler de novo. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meu querido e minha querida, é muito importante promover o bem. Mesmo que para isso, às vezes, tenhamos que suportar algum tipo de batalha, até de sofrimento, ou seja, a fim de alcançar um futuro melhor. Quem lê cuidadosamente a Bíblia, a palavra de Deus, tem muitas promessas que Deus fez e essas promessas são para nós, enquanto estivermos aqui na terra. As promessas. E existem outras que serão no porvir, ou seja, num futuro, em outro nível, né? Em outra dimensão, podemos chamar o céu, onde está Deus, vamos assim dizer, ok? Uma linguagem bem objetiva e simples para você entender. E então nós temos que entender, só que você tem que ter essa esperança, não perder essa esperança, mas saber viver o hoje. Então eu quero entrar num assunto talvez diferente, mas também importante, que é justamente suprindo as necessidades alheias. Ou seja, outra forma de fazer o bem é justamente ajudar a suprir as necessidades de nosso próximo, do nosso próximo. Provérbios 19, verso 17 diz: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Será que você que está me ouvindo, ou nós, estamos praticando isso aqui? Somos pessoas generosas? Ou vemos alguém com uma necessidade, podemos ajudar e fingimos que não estamos vendo? Há um outro texto que eu não separei aqui agora, mas veio na minha cabeça o texto, né? Dizendo o seguinte, que se eu sei, por exemplo, eu tenho do meu lado aqui o irmão trabalhando aqui na rádio. Vamos supor que ele fala, eu estou passando um apuro aqui e tal, e tal, e tal. E eu falo, não, vou orar por você. Ok, tem que orar mesmo, com certeza. E eu vou fazer isso. Mas se eu vejo que é algo que até que além da oração eu ainda posso ajudá-lo, a Bíblia diz que eu devo fazê-lo. Ok? É isso. Porque às vezes
há um pedido de oração. A oração funciona. Eu já orei para pessoas em apuro e Deus abençoou. Claro que tem que ter primeiro a oração. Mas há casos que, às vezes, além de orar, às vezes você vai ter também que ajudar. Entendeu? Por aquele momento. Eu lembro, numa fase do meu ministério, coisas do passado, assim, coisas de tipo de 18 anos lá para trás, né? Vamos assim dizer. Eu me lembro que eu estava liderando um grupo ali, umas 50 pessoas que eu dava treinamento ali semanal para liderança. E eu me lembro que naquelas 50 pessoas ali, um casal estava com um momento difícil na vida. O irmão ficou desempregado. A esposa estava trabalhando mais em casa, no caso, né? A fonte de renda era só do marido e ele ficou desempregado. E tinha casa própria e tudo mais, mas não estava tendo renda, né? Foi um período. E ali, sem ficar tocando trombeta, ficar falando coisas, né? Porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Se a esquerda, no sentido da mão esquerda, né, que eu estou falando, tá? A mão esquerda fazer alguma coisa, não precisa a mão direita ficar sabendo. Ou seja, tem coisas que a gente faz, não precisa ser contado, né? Nós não temos interesse lá na frente de se candidatar a alguma coisa, né? Você entendeu o recado, né? Então é o seguinte. Então veja bem. Então tem coisas que você faz e não precisa falar. Mas como era um contexto de comunidade, de 50 pessoas unidas ali, a pessoa se falou, pastor, no momento eu estou passando por isso. O que aconteceu? Todos que estavam ali na minha equipe, naquela época, se sensibilizaram com aquele casal e cada um de nós que estávamos ali, pudemos então cada um ajudar um pouquinho e pudemos dar uma ajuda boa, porque daí não foi só foi um grupo ali unido e pôde abençoar. Sabe o que aconteceu? Nós pudemos liberar uma bênção material para aquele nosso querido irmão, irmã, aquele casal, certo? Gente, depois de 30 dias dessa ajuda, Deus abriu uma grande porta de trabalho para aquele irmão. E daí sabe o que aconteceu? Daí ele começou a melhorar e daí ele começava a ajudar os necessitados ali. Você está entendendo? Olha que coisa linda. Eu sei que você ouvindo isso, talvez você fale, pastor, isso aí não é novidade, mas eu não estou aqui para contar novidade. Eu estou aqui para despertar coisas que muitos de nós sabemos, mas não estamos fazendo. Não estamos realizando. Não estamos sendo misericordiosos com o próximo. Entendeu? E a Bíblia diz, se eu sei que o fulano está passando fome, está do meu lado aqui, eu estou vendo, no presente estou vendo, e ele falou, e eu não vou dar uma ajuda? Podendo ajudá-lo? Se não ajudar sabendo do problema, se torna um pecado. Então nós não podemos fingir, ignorar. Porque hoje o mundo está muito egoísta. O sistema fala, hoje, você pode notar, eu não sou contra, eu não estou aqui para dizer o que eu sou contra ou a favor, tá? Estou aqui para ensinar a palavra. Mas a gente vê muito hoje em dia essa exaltação à pessoa, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e papapá. Tem muito ensinamento bom nessa área, mas no meio tem umas ervas daninhas. Que é aquela coisa que parece que você é você e mais ninguém. E os outros que fiquem para lá. Mas Jesus não pregou isso, né? Jesus falou, ajude o necessitado, ajude aquele que precisa, não é? Aí quando eu vou para o apóstolo Paulo, ele começou a dar um ensinamento lá na igreja de Tessalônica, em Tessalonicenses, ele começou a dar uns ensinamentos lá da volta de Jesus, né? Ele deu um ensinamento falando do tempo do fim e pelos ensinamentos dele ali, o povo achava que Jesus já viria naquela época, entendeu? Aí o que aconteceu? Alguns entenderam errado e pararam de trabalhar. E começaram a ir na casa dos outros irmãos para almoçar, para ficar lá comendo na casa dos outros. Aí os irmãos perceberam que aquela outra turma ali estava folgada. Aí falou, Paulo, o negócio é o seguinte, tem um grupo aqui dos irmãos aqui que eles não querem trabalhar, e diz que Jesus vai voltar e eles querem folgar em nós aqui, para falar um português bem claro aqui, né? Aí Paulo chegou lá e falou, irmão, calma lá, quem não trabalha não coma. Então aqui eu estou dando um ensinamento que todo mundo tem que trabalhar, fazer a sua parte, lutar na vida. Isso é óbvio, né? Já não pode ficar folgando. Tem tanta gente aí, adulta, seus talvez 30 anos, 35 anos, ainda na dependência de pai e mãe. Estou falando de gente saudável, quero deixar bem claro, de pessoas saudáveis, pessoas que podem trabalhar e fica folgando.
Às vezes o quintal da pessoa lá está um matagal lá, a pessoa não tem capacidade nem de pegar uma enxada e carpir. E fica lá aquele matagal, daqui a pouco vem cobra, vem tanto bicho lá. Hã? É isso que eu estou falando. Então, tem coisa que a gente tem que se fazer, tem que acontecer. Talvez até mesmo, né? Nós temos que reagir. A gente não pode ficar esperando, sentado numa cadeira, achar que tudo vai vir de graça pra gente, vir de mão beijada. Não tem isso. Isso é ilusão. Tem que ir à luta, tem que ir à batalha. Entendeu? É assim que funciona a vida. O Salmo 41, o verso 1, 2 e 3, aqui há promessas maravilhosas para as pessoas que se compadecem dos aflitos. Olha o que diz. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Essa primeira parte aqui, ó, bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele que atende, que ajuda o necessitado, diz aqui Salmo 41, do 1 ao 3. Outro texto aqui, Provérbios 11, 24, 25 e o 28, versículo, né? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Olha que coisa impressionante esse texto, né? Acho legal essa frase aqui. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você tem praticado esse princípio da generosidade? Porque aqui está dizendo o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Ou seja, a pessoa generosa, a pessoa que ajuda, ela nunca vai ficar com falta. Ela doa, ela semeia, mas vai ter colheita, porque ela tem um coração generoso. Aí ele diz assim, outros retêm. Está bem claro isso aqui, né? Outros retêm o que deveriam dar. Como eles retêm e não dá, caem na pobreza. Está na Bíblia. Só ler a Bíblia. Não estou inventando nada. Só estou lendo Bíblia. Está bem claro, não precisa nem fazer pesquisa. Está bem claro. Então pense nisso. Pense nisso com relação à sua generosidade. A sua maneira de encarar a vida. Às vezes é necessário você apoiar alguém por um período até ele se levantar, se recuperar. Mas como eu disse, no caso lá do ensinamento lá de Tessalônica, lá no Paulo, é que lá o povo começou a folgar. O povo estava trabalhando e pediu a conta. Não vou trabalhar mais não. Jesus vai voltar mesmo, para que eu vou trabalhar? Isso é 2000 anos atrás, né? Mais ou menos isso. Você entendeu? Então hoje em dia, Jesus vai voltar, então eu não vou estudar. Jesus diz que Jesus está voltando. Aí eles começam a ver essas tragédias, tudo que está acontecendo. Aí na internet, vem um monte de lixo da internet que eu deleto tudo. Nem, graças a Deus ninguém manda. Não manda mesmo que eu nem vejo, né? Essas coisas aradas. Eu não quero contaminar minha mente. Que eu tenho a palavra de Deus, eu sei o caminho que vai acontecer, então eu estou de boa. Por isso que eu estou ensinando vocês a não se desesperar e não ficar aí comendo lixo aí da internet, aí de coisas... Na internet tem muita coisa boa, claro, mas tem um monte de coisa esquisita aí, inclusive no meio cristão, né? Então é aí que está o perigo. Então veja bem, então fique esperto, peça a Deus sabedoria e discernimento espiritual para você não comer comida espiritual estragada, entendeu? Então, minha gente, voltando aqui ao assunto aqui, tem gente que pensa que vai ter mais se retiver além do necessário. E para guardar o que tem, faz qualquer coisa. Mas a palavra de Deus aqui, nos ensina que quem retém mais do que é devido é para o seu próprio mal, para a sua própria perdição. Aqui tem uma pergunta para a gente analisar. Sabe por que os egoístas e pessoas avarentas caem em condenação e os justos florescem
como a folhagem verdejante? Sabe por quê? Vou repetir a pergunta. Sabe por que pessoas egoístas e avarentas caem em condenação e os justos florescem como a folhagem verdejante? Sabe por quê? Porque os primeiros, quer dizer, os egoístas e avarentos, eles confiam nas suas riquezas perecíveis desta terra. Porque eles confiam nas riquezas. Entendeu? Perecíveis, que lhes dão uma falsa sensação de segurança. Enquanto os justos, eles confiam no Senhor, eles confiam em Deus como seu provedor. E eles abrem a mão para compartilhar o que têm e abençoar outros que estejam necessitando. E Deus, minha gente, Deus se agrada disso. Claro, está na Bíblia, está aqui na instrução. Então Deus se agrada disso e põe mais riquezas nas mãos daqueles que são liberais e refletem seu caráter misericordioso e generoso. É isso. Quem sabe alguém está num apuro porque você não tem sido generoso. Entendeu? É isso. Lembra quando Jesus ele estava observando ali o povo fez uma fila e eles estavam indo lá para semear uma oferta. Isso é a história de Jesus, lá em Lucas 21, né? Jesus estava observando o povo, vinha rico, vinha pobre, vinha todo tipo, está escrito lá. Tinha ricos, pobres, pessoas que tinham mais posses materiais, outros que tinham um pouco menos, tal. Todo mundo estava ali, semeando. E vinha 1, 2, 3, 4, de repente uma viúva chamou a atenção de Jesus. E Jesus viu que ela colocou apenas uma moedinha ali. Tuc, fez um barulhinho bem tec. Tuk-tec, moedinha. Não sei como é que faz barulho em uma moeda, né? Mas eram uns negócios, pareciam umas trombetas. Então jogava um metal ali e ia fazer barulho, né? Então quem tinha mais moedas fazia bastante barulhos. Como é que faz bastante barulho? Essa. Ai, Jesus amado. Você tá entendendo? E a viúva chega lá. Tá escrito aqui, ó. Vou mostrar na Bíblia. Tá tudo na Bíblia aqui. 21 de Lucas. 21. Vamos ver aqui. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Na verdade não é uma, é 2. Só que era 2 pequenas moedas. Era de pequeno valor. Mas significava muito para aquela mulher. E disse Jesus: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Olha, ela lançou mais, sabe por quê? O valor era menor. Mas ela se sacrificou. Ela não pensou nela. Falou, não, eu vou semear também. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, ou seja, do que estava sobrando. Mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Quem gosta dá glória a Deus. Quem não gosta, fala com Jesus, porque está na Bíblia. Para quem crê na palavra de Deus. Está na palavra do Senhor. Então vou te dar um conselho aqui de amigo. Amado e amada, nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas estão descrentes, muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas estão decepcionadas. Eu não defendo essas pessoas, mas também não os critico. Não que eu quero passar um papel de bonzinho aqui. Mas eu digo o seguinte, você tem que descobrir por que você está frustrado. Por que você está decepcionado? Tem um porquê. Agora eu vou mudar a pergunta. Você já parou que você também já decepcionou muita gente? Você também causou muita decepção em muita gente e você não vê o teu lado? Pense nisso. Eu sou assim. Se eu vejo que eu estou querendo achar que eu estou achando, eu vou falar, pera lá, e se eu estivesse do outro lado? É o meu jeito de equilibrar a minha vida, entendeu como é que é o negócio? É ou não é? Porque muita gente está aí frustrada com isso e com aquilo e não sei o que. Meu amado, se você ficar em torno disso, você não cresce, você não vai para frente. Então você tem que ficar na palavra. Está na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Pratique o princípio. Ajude, semeie, mas não esqueça de ajudar o necessitado, aquele que te pede uma ajuda. Você está entendendo? É isso. Você vê as pessoas trabalhando, lutando na vida. Você vê muitas vezes nas esquinas da cidade, aqui em Curitiba tem muito, pessoas no semáforo ali batalhando na vida, vendendo ali um docinho, uma bala, né? Às vezes um amendoim. A gente vê muito disso. E eu creio que a maioria dessas estão trabalhando, tá lutando na vida. A maioria é gente boa, eu acredito, entendeu? Então é assim.
Então tem várias maneiras de você ajudar. E você pode ajudar, mas não precisa tocar trombeta necessariamente. Né? Mas ajude, semeie. Né? Às vezes tem gente que fala assim, isso aí não é problema meu, isso aí é problema não sei de quem. Pois é, mas será que isso está certo? A gente tem que tomar cuidado, porque hoje tem muitas frases prontas, né? Muitas retóricas, muitas frases, como é que diz? Fugiu agora a palavra aqui. Muitas narrativas, né? Muitas narrativas. As pessoas inventam umas narrativas e às vezes você fica naquela se você está sendo enganado. Então, igual na Bíblia, né? Tem gente que pega um versículo isolado e ele monta ali a sua tese ali. Mas quando você vai ver o contexto, não é nada daquilo, entendeu? Lucas capítulo 6, verso 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esse texto aqui vale para nós, em qualquer circunstância, e diz respeito a ajudar os outros. Tanto concedendo-lhes um prato de comida, provendo-lhes uma cesta básica, pagando uma conta atrasada, dar um bom conselho, um ombro amigo, como ofertando para a obra de Deus. Ou seja, tem várias maneiras de você se envolver em semear, em plantar, em colaborar. Isso é necessário, senão não estava na Bíblia. Ok? Então, vamos encerrar com o famoso texto de 1 Timóteo 6,12. Preste atenção, você que não sabe disso. Às vezes a pessoa fala assim, dinheiro não presta, dinheiro não é bom. Irmão, é mentira esse negócio. Se você ficar falando isso aqui, o dinheiro não vem para você. Entendeu? E eu vou dar dica espiritual para quem não conhece. O que Deus condena está aqui, eu vou ler já já. Você tem que entender que aquilo que você recebe com trabalho, né, fazendo a coisa correta, e ser a forma de salário, prolabore, aposentadoria, tudo. Então, você recebeu, agradeça a Deus, consagre ao Senhor, abençoe e vai acertar os seus compromissos. Mas pare de ficar falando, dinheiro não presta, dinheiro é sujo. Você ficar falando essas coisas, ele vai sumir da tua vida, irmão. É uma dica que eu estou dando aqui. Olha o que é pecado, está aqui, ó. Paulo que ensina a gente aqui, ó. 1 Timóteo 6,12. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Note bem isso aqui, preste atenção para encerrar. Paulo não disse que o dinheiro é mau, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque esse apego excessivo ao dinheiro leva a pessoa a idolatrar os bens materiais, a amar as riquezas e a usar as pessoas, em vez de amar as pessoas e usar o dinheiro. Aprenda isso, meus amados e queridos ouvintes interessados no assunto. Ame pessoas e use o dinheiro. É o que Deus quer. Ame pessoas, mas use o dinheiro com sabedoria. A pergunta é, você tem amado o dinheiro ou as pessoas? Entende? Que fruto tem produzido para Deus? O que você tem oferecido para Ele? Como você tem se envolvido nessa questão da generosidade? Entendeu? Pense nisso, reflita, que esse assunto ele é muito amplo. Mas eu creio que esta reflexão vai ajudá-lo a crescer, a desenvolver. Se alguém pensa assim, ninguém me ajuda, ajude primeiro. É assim que funciona. Esses dias eu ensinei, está dentro desse contexto aqui, eu falei, tem gente que você, ela não está pedindo o teu dinheiro, tem pessoas que não estão pedindo que você dê uma cesta básica para ela, ou dinheiro. Às vezes ela está querendo o teu abraço, o teu bom dia, o teu carinho, entendeu? É isso. A sua atenção, isso acontece muito. O que tem de famílias com problema, por quê? Porque todo mundo correndo atrás de trabalhar, isso faz parte, mas eles não estão se vendo, não estão se conversando, não estão dialogando, entendeu? Então viva cada momento,
Viva cada momento, valorize o que você tem, valorize a sua vida, valorize a sua família, valorize os seus amigos, valorize. Mesmo que alguém não valorize, valorize você. Se todo mundo estiver errado, eu vou fazer errado? Não, eu vou fazer o certo. Nem sempre a voz da multidão está certa. Entendeu? Que há um dito aí popular, não sei se é isso que fala, mas o pessoal diz, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, isso é mentira. Depende de que povo, depende do que eles estão falando. Então não é verdade esse negócio. A voz do povo é a voz de Deus. Conversa fiada isso aí. Então abra o teu olho, escute, preste atenção. Fique com o que Deus diz e não com as invenções humanas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que Deus dê a mim e a você que está ouvindo um coração generoso. Talvez nós já tenhamos esse coração generoso. Eu não estou falando que eu não tenho, que você não tem, mas podemos melhorar. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo ajude a cada um de nós e sejamos generosos e tenhamos uma mente aberta para abençoar nós e o próximo e também a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Senhor, abençoe todos os generosos, todas as pessoas que têm o coração aberto para ajudar na obra do Senhor, mas ajudar os próximos e todos os próximos. E dê recursos financeiros em abundância para todos que têm um coração aberto para ajudar, sem ficar pedindo muita explicação. Que a tua graça, favor, bondade seja sobre todos nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus, quem impedirá? Sua mão me acompanha, Ele vai na frente. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.